Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Meninas e meninos, como prometido, hoje eu vou estar aqui colocando, né, nas minhas suculentas o uso do Basacote que eu falei pra vocês. Quando eu fosse colocar aqui, eu viria fazendo passo a passo. Vou regar também as minhas menininhas. Vou também tirar mais algumas dúvidas sobre rega de suculentas com esse tempo que tá tendo agora, né, de muito sol intenso. Tirar algumas dúvidas, principalmente alguns comentários e algumas dúvidas de algumas meninas e tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Se ficar alguma dúvida, vocês deixam no comentário que eu tento fazer um novo vídeo novamente para vocês, tá bom, pessoal? Bom, o uso que eu vou usar do Basacote é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim para vocês, ó, Basacote Mini 3M 16 812, tá? É a minha amiga Márcia, que me indicou nessa composição aqui, esse Basacote. Não foi a mesma marca que eu encontrei, mas foi o que eu consegui encontrar e eu comprei, tá? Ele vem assim, ó. O que acontece? Esse adubo são adubos de liberação lenta. Ele é bom porque muitas das vezes a gente no nosso corre-corre nem sempre lembra de estar adubando as nossas suculentas na época certa, no momento certo. Sempre utilizei nas minhas suculentas a misturinha da água da farinha de osso, que ele tem muito cálcio, osso. A farinha de osso é aquele, é o adubo que ele contém bastante cálcio e sempre deu muito certo aqui para as minhas plantas. Porém, agora quero sim fazer essas novas experiências. Então, tô começando agora com este adubo. Quero gravar tudo para vocês, porque nós vamos acompanhar junto o que vai acontecer. Daqui mais ou menos uns 90 dias, eu venho atualizando vocês e mostrando para vocês o que foi que aconteceu com as minhas suculentas, tá? Porque ele é um adubo de liberação lenta, então ele é um adubo controlado. Mas pelo que eu vejo aí nos vídeos de algumas amigas que utilizam o adubo Basacote ou aquele outro também que é um nome parecido, tem suculentas lindas se desenvolvendo muito bem. Então vamos aí fazer esse teste. Vamos supor, para um vaso como esse, é uma cuia aqui, se eu não me engano, de 21, ó. Nem sei o tamanho dessa cuia, gente. A gente pega assim, ó, uma quantidade mais ou menos assim, ó, e vai espalhando assim, tá, ó. Você pode fazer tipo uma covinha aí dentro do seu substrato e colocar. Esse aqui eu vou colocar assim, para vocês terem uma noção, ó. Ó, eu espalhei um pouquinho ao redor de todo o meu vaso. Vocês percebem, ó? De todo o meu vaso, eu espalhei um pouquinho das bolinhas aqui do Basacote, tá? Eu posso também pegar e fazer tipo uma covinha dentro do vaso e colocar um pouquinho do Basacote. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um outro vaso pra vocês, que fica mais fácil pra vocês entenderem. Eu vou pegar esse aqui, ó. Gente, tô toda suada, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, é um arranjo com várias mudinhas de suculentas, tá? Eu poderia estar espalhando, mas eu vou fazer diferente nesse aqui. Esse aqui eu vou fazer assim. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vai dar pra vocês verem, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, tipo uma covinha. Venho aqui, coloco um pouquinho aqui, cai não espalha. Também dá muito certo. Venho aqui e faço mais uma covinha. Coloco mais, vamos supor, meia colherzinha dessas de chá também, ó. E posso colocar aqui também, fazendo outra covinha. Pronto. É o suficiente aí pra espalhar todo o nutriente aí na minha plantinha, tá? Vou fazer isso em todas as plantas agora. Vou estar adubando todas as minhas suculentas, os meus cactos que estão aqui. Vou colocar em vários vasos, né? Vou colocar em todos, na verdade. Vou fazer um geral, vou marcar a data de hoje, o dia de hoje. Quando for daqui 90 dias, nós vamos fazer uma atualização para ver como é que elas estão, como é que elas se comportaram. Lu, mas e aí o adubo da farinha de osso? Você vai continuar utilizando? Gente, olha como eu tô suada. Olha isso, gente. Tô toda suada. O sol tá pingando. Lu, você vai continuar utilizando a farinha de osso? Bom, gente, como eu vou estar fazendo essa prevenção agora, aliás, adubando as minhas plantinhas agora, vou deixar vocês verem aqui as plantinhas. Adubando as minhas plantinhas agora com esse adubo, né, esse adubo novo que eu tô utilizando, então, pelo menos por uns 60 dias eu não vou usar a farinha de osso. Minha luninha lá de baixo, olha, gente, morrendo de calor, minha bichinha. Eu não vou estar utilizando aqui a farinha de osso, tá? Porque eu quero ver o que vai acontecer aqui.
Aí eu venho falando pra vocês. Agora nós vamos para a questão da rega nas suculentas. Muitas dúvidas sobre regar suculentas, né? Agora na época do sol intenso. Muitas meninas e meninos me fazendo várias perguntas. No vídeo que eu coloquei aí, um vídeo anterior, falando pra vocês sobre a rega, do que eu tenho observado aqui, surgiu algumas dúvidas. Vou falar também com vocês agora sobre isso. Vou mostrar eu regando as minhas plantinhas agora pra vocês e tirando essas dúvidas pra vocês. Espero aí poder ajudar vocês. Vamos lá para a rega agora? Só que vocês seguram um pouquinho aí, porque eu preciso ligar lá a mangueira, ok? E vou falando com vocês. Vamos lá. Vamos agora para as regas. A imagem vai ficar um pouco estranha, porque já tá quase escurecendo aqui, ó. Tá um pouco já escuro. Esse é o horário que começa a regar as minhas plantas. Já coloquei o adubo em todas elas, né? Coloquei as bolinhas aqui em todos os vasos. E olha como que eu rego as minhas plantas. Eu rego assim, com bastante água, bem abundante, todas as minhas plantinhas. Bom, no vídeo anterior foi falado, questionado sobre regar as plantas, tomar cuidado com o sol intenso. Pessoal, cada um tem uma forma de cultivar suas plantinhas. Existe regra para regas? Existe regra para cultivar suculentas? Não. Todos nós temos que observar a forma de cultivar as nossas suculentas. Todos nós que estamos aqui, criadores de conteúdo da plataforma YouTube, passamos dicas do que a gente vai observando no nosso dia a dia. Aqui são exatamente 4 anos de cultivo de suculentas. Nesses 4 anos, já aprendi muito com os meus erros. Foi bons os erros que eu aprendi. Porém, observei muitas coisas. Tenho aprendido muitas coisas também, não só aqui com os meus erros, mas também com outros amigos youtubers. Porém, surgiu a pergunta, Lu, tudo bem. Você falou sobre evitar regar suculentas assim que o sol se expõe, porque o substrato está super quente, a plantinha está super quente, pode acontecer de queimar. Mas e aí, Lu, se de repente vem uma chuvarada no pleno meio-dia que o sol está escaldante? E aí, o que vai acontecer? Pode acontecer de você perder planta sim, porque um ano retrasado eu não tinha muita experiência em questão de rega, em questão de substrato. Muitas suculentas minhas foram perdidas, cometidas aqui pelo quê? Vinha aquela chuva de verão, em pleno 1h da tarde, 2h, o sol estava muito intenso. As minhas suculentas estavam pegando fogo, o substrato super quente. O que aconteceu? Eu comecei a ter problema de suculentas amanheceres todas despetaladas, pessoal. Isso é uma experiência que eu passei aqui no meu dia a dia. Não tem como a gente ter controle, porque é chuva. Se a chuva vir de verão, não vai ter como ter controle. Porém, aquelas plantas que vivem, né, vamos supor, nas calçadas, nos jardins aí, é diferente do nosso cultivo, do nosso dia a dia, gente. É totalmente diferente do meu cultivo aqui no meu jardim, do seu cultivo aí no seu jardim, tá? Falam que é mito, que não pode, que pode regar sem problema nenhum. Mas eu tive problema. Então, eu passo a dica pra vocês do que eu tive problema, tá vendo, gente? Eu lavo elas, tiro o pó, ó. Rego bem regadinha mesmo, ó. Não deixo a mangueira muito forte pra não machucar as plantas, ó. E faço uma bela de uma rega, ó, tá vendo, ó? Então, o que acontece, pessoal? Aqui foram experiências que eu passei já, que vem acontecendo no meu dia a dia. Então, eu explico pra vocês o que tá acontecendo aqui, o que eu venho observando. Muitas das vezes, a sua suculenta do nada amanhece aí despetalada nessa época de verãozão, ou nessa época de calorzão, que nós não estamos no verão ainda, a gente acabamos de entrar na primavera, gente. E o sol está escaldante, está de 38 graus, é muita coisa. As plantas ficam torrando mesmo no sol. Tem que ter um sombrite sim para proteger. Se não tiver um sombrite, pelo menos um espaço aí que não pegue tanto sol aí. Eu vou comprar um termômetro para colocar aqui para provar para vocês como é que fica a temperatura de cada vaso meu, tá? Já tô buscando isso daí para mostrar para vocês que sim, tem todo a ver, tá? Claro que os estudiosos, os biólogos, eles vão falar que é mito sim, que não tem nada a ver. Porém, gente, nós temos que observar o nosso cultivo, tá? Vamos observar, porque senão vocês vão começar a perder planta. Aí, o que eu faço quando começar a época da chuvarada? Quando começar a época da chuvarada, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Vai chegar, ó, no finalzinho da primavera, eu vou começar a fazer novos replantes das minhas suculentas. Novos replantes como assim, Lu? Eu vou dar uma misturada no meu substrato. Tirar um pouco do substrato que já estão com elas. Vou triturar muito mais carvão, vou misturar casca de arroz carborizada
e vou colocar muito mais nos meus vasos. Porque se acontecer de vir aquela chuvarada, tipo 1, 2 horas da tarde, bem na hora que o sol tá bem intenso, eu não vou correr o risco de minha plantinha começar a se despetalar no outro dia com o substrato muito quente e de repente vir isso aqui, ó. Refresca, sim, claro que refresca. Mas na hora do sol, minha experiência não foi positiva. Então essa foi a minha experiência. Experiência de algumas meninas e meninos também, que já me falaram, que repararam isso também. Então tudo é uma experiência. Não devemos, sim, desconcordar com a experiência de cada um. Cada um tem um jeito de cultivar suculenta. Cada um tem um jeito de observar o cultivo da sua suculenta no seu cultivo. Então vocês têm que observar como que é, o que vai dar certo aí. Talvez o que dá certo pra mim não vai dar certo pra vocês. O que dá certo pra vocês não vai dar certo pra mim, vai dar errado. Então tudo é observação e dicas para que a gente viemos aí conseguir cultivar essas nossas suculentas, né? Ter um bom desempenho com elas aqui, um bom desenvolvimento, para que elas venham se desenvolver com saúde saudável. Quando a gente fala sobre adubos, sobre prevenção, tudo é uma forma do que cada um de nós aqui, né? Eu falo nós porque não é só eu, tem muitas pessoas, né? Que cultiva e tem uma forma de cultivar aí as suas plantas. Olha que gostoso, gente, molhando elas tudinho. Porque eu tô regando minhas plantas agora com esse calorzão que tá tendo aqui em São Paulo a cada 2 dias. Não tem como deixar, tá? Elas muitos dias aí sem rega, porque senão as coitadas morrem tudo desidratadas. Tem que regar, gente. Reguem sem dó. Mas só tome cuidado aí com a questão do sol. Porque foi o que eu observei, conversei com algumas outras pessoas que moram no Nordeste, repararam a mesma coisa. Elas falam que só regam as plantinhas dela no comecinho da noite, né, nesse horário que eu tô regando aqui, que já são quase 6 horas da noite, se já não for 6, tá? Elas também fazem isso e observaram isso também. A questão do substrato, a misturinha aí que eu faço, porque como eu falei pra vocês, de misturar o substrato com o carvão e a casca de arroz carborizada, vai ajudar a minha plantinha, quando vir a chuvarada, não ficar tanto tempo a água, vamos supor, ou a água parada no vaso, ou muito tempo substrato úmido. Vai dar tempo de secar muito mais rápido, então eu não vou ter problema aí de as minhas plantinhas se despetalarem, né? Acontecer algum problema com ela. Olha que suculenta mais linda, gente. Quanto mais sol essa suculenta pega, mais sol ela tem aqui, mais linda ela fica. Não só essa, como a maioria aqui, gente. O sol é muito bom, porque o sol, ele evita fungos nas nossas plantinhas, ele vai ajudar as suas plantas a se desenvolver muito mais, tá? Vocês vão ter plantas lindas aí no seu ambiente, no seu jardim. Vão ver o desenvolvimento que elas vão ficar. É muito bom, desde que vocês tomem alguns cuidados. Mas como eu falei aqui, todas essas dicas, esses cuidados que eu estou passando para vocês, nem sempre muitas pessoas vão concordar, porque como foi questionado e foi falado, e é verdade, se vem uma chuva, realmente, não tira razão. Eu posso acontecer de perder todas as minhas plantas, como também pode acontecer de eu não perder. Não significa que é uma regra, não significa que é isso que vai acontecer. A imagem não vai ficar muito bem, gente, mas eu tinha que gravar esse vídeo agora pra vocês, tá? Porque é o horário que eu rego minhas menininhas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, na época que chegar mesmo, a época da chuvarada, que chegar mesmo a época da chuva de verdade, eu vou mexer em todos os meus vasinhos, como eu faço todo ano. Eu vou, mexo em todos os meus vasos e vou fazendo o quê? Faço novos replantes, ó. Meu substrato, ó, ele já é bem drenável, ó. Mas eu ainda acrescento um pouco mais de carvão e mais um pouco de casca de arroz carborizada, que dá muito certo, porque se vem aquela chuvarada em pleno 2 horas da tarde, no sol intenso, não vai causar tantos danos aqui para as minhas suculentas, para as raízes delas. Olha que gostoso, gente. É assim que eu faço nas minhas plantas, ó. Ó, eu rego assim, sabe? Eu lavo elas. Vocês têm que lavar as plantinhas de vocês. Vocês fazendo isso, vocês vão estar dando muito mais vida aí para as suas suculentas. As suas suculentas vão ficar muito mais saudáveis. E agora, com esse adubo, né? Que pelo que eu vejo, é um adubo muito bom, né? Uma nova experiência aí que eu tô adquirindo aqui, ó. Coloquei em todos os vasos, tá vendo, ó? Tomar cuidado para não sair para fora, né? Porque eu devia ter colocado tudo dentro. Mas não tem problema, eu dou um jeitinho aqui.
Pelo que eu vejo, ele é um adubo muito, muito bom, tá? Então vai dar super certo aqui, tenho certeza. Eu vou atualizar vocês aí com 90 dias, mais ou menos, eu venho atualizando vocês. E vocês vão ver junto comigo como é que vai estar essas suculentas, tá? Como é que elas vão sair aqui, tá? Ó, tem algumas aqui que tá todas torradas, bichinho, ó. Queimadas, torradas, esturricadas, estão todas pipocadas aqui de tanto sol. Mas vai ter que ficar assim, porque a gente que não tem espaço, né? As suculentas meio que vai ter que se adaptar ao meio ambiente. Claro que quando eu ver que tem uma que ela é muito assim sensível a ficar no sol, eu vou ter que tirar, né, pessoal? Vou procurar um outro cantinho para ela, entre um vaso e o outro, para não pegar tanto sol intenso. Gente, hoje tá difícil, mas vamos que vamos. Só os fogos aqui. Mas é o que eu vou observar aqui, vou continuar observando com vocês, tá? Gente, tá difícil, hein? Aí, pessoal, eu vou deixar elas protegidas, né? Num lugarzinho, ainda bem que acabou o barulho, pessoal. Num cantinho mais exposto a não pegar tanto sol. Tipo, meio escondido, pra não ficar tão exposto aí, né? Um vasinho entre um e o outro, que eu tenho certeza que não vai queimar. Esse é os cuidados que nós temos que ter. Gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês são experiência do meu dia a dia, do que eu venho observando aqui, tá? Ó, eu molho bastante esse vaso aqui, porque é um vaso que tá com muita casca de arroz carborizada, tá? Então, assim, eu rego sem medo, tem bastante carvão também, tá? Então, assim, não tenho medo de regar por causa disso, tá, pessoal? Ele seca super, super rápido. Se você puder investir aí no substrato que tem... que você possa colocar bastante de casca de arroz carborizada e bastante carvão triturado junto, coloque que vocês vão ter muito sucesso. Vocês não vão perder planta fácil. Depois que eu comecei a fazer essas misturinhas aqui nas minhas suculentas, eu tenho observado que tem dado muito certo. Eu tenho perdido muito menos. Só que ainda continuo, uma ou outra, eu continuo perdendo, porque é normal, pessoal. É normal, não tem jeito, tá? A gente vai acabar perdendo uma ou outra, tá? Agora, é como eu falei pra vocês, pessoal. Primeiro que tudo, é o que eu falei. Não é regra cultivar suculenta, não existe regra para suculenta, para cultivar suculenta. Não existe regra para regar as suas suculentas. O negócio é a gente observar como que é o nosso ambiente, a sua cidade, como é que é a temperatura aí. Se for aquela temperatura muito intensa, não dá para colocar sombrite, tenta colocar uma escondidinha da outra, coloca assim, ó. Uma debaixo da outra, assim, das prateleiras, ó. Principalmente aquelas que vocês percebem que elas são mais sensíveis, né, a tomar tantos dias de sol. Coloca assim, ó, por debaixo das bancadas, por debaixo das mesas. Vai procurando um cantinho aí, porque tem aquela suculenta que ela suporta. Eu tenho suculentas aqui, a maioria, na verdade, aqui, elas suportam muito bem um sol escaldante aqui. Já tem aquelas que já não suporta tanto, então eu tenho que tomar um certo cuidado, como a minha Lauí que eu perdi, que eu mostrei pra vocês, né? Ela, com certeza, a hora que minha mãe regou, né, ela pegou todo aquele excesso, né, tipo cozinhou, né? E assim, gente, eu não tô desconcordando, tá? Mais uma vez, eu não estou desconcordando com o que os biólogos falam, os estudiosos falam. Mas eu tô falando aqui o meu dia a dia, eu tenho observado tudo isso, eu tenho colocado em prática, eu tenho visto o que tem dado certo, o que não tem, e eu compartilho aqui com vocês, o que dá certo e o que não dá, né? Deixa o alerta aqui pra vocês, tá bom? Então é assim que eu tenho feito, é assim que eu tenho obtido sucesso aqui, agora nas minhas suculentas. De 10 suculentas que eu perdia, nessa época do calorzão aí, né, que chegava esse solzão intenso, de 10 suculentas que eu perdia, eu tô perdendo uma, duas e olhe lá, tá? Melhorei muito mesmo no meu cultivo. Então é por isso que eu tô dando essas dicas para vocês, explicando aqui para vocês como é que eu tenho feito. E eu espero aí, pessoal, que eu tenha ajudado vocês. Mas se vocês quiserem que eu venho fazendo um vídeo explicando mais sobre a questão da rega, somente rega, né? Sobre vaso, eu venho fazendo. E eu vou preparar o meu substrato quando começar a época, que terminar o finalzinho do inverno, ou o finalzinho da primavera para o início do verão, quando estiver bem pertinho de começar, eu vou preparar os meus substrato, né, com carvão, com muito mais carvão e muito mais casca de arroz carborizada para preencher os meus vasos. Não é que eu vou tirar essa, vamos supor, aqui essa lata. Eu vou simplesmente tirar um pouco do substrato que está ao redor da minha planta e vou preencher mais com essa misturinha que eu estou falando, de muito mais carvão
e muito mais casca de arroz carborizada, porque se der meio-dia, vir aquela chuva naquele solzão, vai dar tempo de minha planta secar super rápido, não vou ter problema. O carvão, ele é fungicida, além dele ser fungicida, ele ajuda a reter o líquido, a água, né? Ele ajuda a reter. O carvão é maravilhoso, tá? Invistam num carvão aí nos seus vasos que vocês vão ter muito sucesso, gente. Mas é muito sucesso mesmo. Eu tô fazendo algumas experiências em plantar suculentas somente, mas com 70% de carvão e 30% aí de substrato. Depois eu venho falando essa experiência pra vocês também, tá? Fique ligadinho que vai vir esses vídeos aí mais à frente. Mas é isso, meninas e meninos. Será que eu consegui ajudar vocês de alguma maneira? E mais uma vez eu repito a falar, gente, não podemos desconcordar com a dica do amigo, da amiga, do biólogo, do professor, porque cada um tem a sua estratégia, mas cada um tem que buscar o melhor para o desenvolvimento das suas plantas, para o cultivo com as suas suculentas, ver o que dá certo e o que não dá, porque nem tudo que dá certo para mim vai dar certo para você, nem tudo que dá certo para você vai dar certo para mim. Ok, pessoal? Será que eu consegui ajudar vocês? Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, já vai compartilhando e como eu sempre falo, juntos sempre somos mais fortes. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!